Ahí está el mago. Vamos, Jorge. Buscamos la tercera piedra con la tuya. Aquí está Valdivia. Sigue Valdivia. Lo cantó Valdivia. ¡Gol! ¡Gol de Valdivia! ¡Gol! Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do futebol na América Latina, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você acaba de ouvir na nossa vinheta de hoje a narração do golaço do Valdívia, do Mago Valdívia contra a Ponte Preta no final do Paulistão de 2008, na qual encerrou o jejum de 12 anos, na qual o Palmeiras não ganhava um título paulista. Em 2008, ele se consagrou como campeão paulista. E por que a gente está falando dele, né? Hoje vai jogar Palmeiras e Santos na final histórica da Libertadores. No lado do Santos tem também jogadores sul-americanos como o Soteldo, e no lado do Palmeiras também tem o Vinha, tem o Kusevich. E vamos iniciar nossos trabalhos. Joey, por que a gente está falando desses jogadores sul-americanos nos clubes brasileiros? Pois é, Gustavo. Olá, amigo latino-americano, olá, amiga latino-americana. É um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês em mais um episódio desse podcast. Tava morrendo de saudade de vocês, eu confesso. Eu achei maravilhoso essa narração do gol do Valdívia. Grande Valdívia, conhecido por ser um chinelinho, conhecido por aquele drible que ele tentou dar, chutando no ar e acabou se lesionando, e também conhecido por aquela treta maravilhosa dele com o Thiago Leifert no Twitter. Mas, continuando, é sabido que na América Latina há grandes jogadores, principalmente grandes jovens jogadores. Pra você ter uma ideia, o próprio exemplo do Valdívia, o próprio exemplo do Conca, o próprio exemplo do Arrascaeta, que vieram para cá jovens e fizeram sua carreira deles aqui. O próprio Cuéllar também, embora a torcida do Flamengo, eu incluso, tenha uma certa mágoa com ele, eu também incluso. Mas a ideia de hoje é um time de jogadores jovens sul-americanos que podem estar sendo contratados por clubes brasileiros devido à sua qualidade técnica, até mesmo por assim dizer, preço de revenda, ou até mesmo para ter um impacto imediato nos clubes brasileiros. Não é mesmo, Gustavo? Exatamente. Vamos lembrar que o Mago Valdívia foi um dos melhores jogadores chilenos que jogaram no Brasil. Talvez tenha sido o melhor jogador aí nos últimos tempos, né, no Palmeiras. Hoje tem o Vinha, hoje tem o Kusevich, mas eu sei que todo torcedor palmeirense sente muitas saudades do Valdívia, do Mago Valdívia. Mas voltando aqui, vamos montar o time, né? Vamos começar, claro, pelo goleiro e vamos falar de Lautaro Morales. Quais são seus comentários aí, Joey, sobre o Lautaro Morales? Lautaro Morales é craque. Foi o melhor goleiro da última Copa Diego Armando Maradona. É um goleiro bastante seguro, um goleiro bastante jovem. E se a gente for levar em conta que nos últimos anos a Argentina não fizeram tantos grandes goleiros assim, o Lautaro é um tipo de cara que, claro, sendo bem desenvolvido, é um cara que pode ser um goleiro por muitos anos para a seleção argentina, coisa de disputar Copas do Mundo, pode passar segurança para a zaga argentina, que também tem seus problemas, mas ao menos com um goleiro poderia passar ainda mais segurança. Exatamente. O Lautaro Morales ele fez uma excelente temporada na Copa Diego Armando Maradona, foi o líder de defesas difíceis no campeonato, e assim também foi na Copa Sul-Americana, né? Ele se destacou muito. Infelizmente, na final, ele tomou 3 gols, né? Não foram culpa deles, não foram culpa dele, né? Inclusive, os torcedores, né, do Lanús não chegaram a comentar, não chegaram a falar mal dele, né, na final. Mas outro goleiro aqui que eu destaco muito é o Augustinho, né, o Marcelo Augustinho do Rosário Central. Claro, o Rosário Central não fez uma boa temporada, tomou muitos gols, mas o pouco de sistema defensivo, o pouco de credibilidade defensiva que o Rosário Central tinha, se passava pelo Augustinho, não é, Joey?
Exatamente, exatamente. Digamos que o Rosário Central seja aquele time que consagra goleiro. É um time tão ruim que o goleiro tem que se consagrar, ele tem que fazer o que pode. Mas é aquilo, até eu pego para abrir um disclaimer aqui sobre isso, porque talvez, de fato, o Martim, ele consiga, entrando num clube brasileiro médio, né, ele consiga ter um destaque maior pelo fato do trabalho que ele já mostrou, ou essa situação dele ter defendido muito pelo Rosário Central possa ser um teto, né? Possa ser um teto, porque como que a gente vai saber se ele tomou muitos gols? Porque a defesa é muito ruim, o que é um fato, mas também por demérito técnico dele, ou seja, a própria sistema defensivo não ajuda muito nem positivamente nem negativamente o goleiro do Rosário Central. Exatamente. O Agostinho, ele faz parte desse sistema defensivo e é bom deixar claro, né? Mas ele se destacou. Augustinho, eu chamei o cara de Martim, pelo amor de Deus. O Marcelo, ele fez uma ótima temporada aí no Rosário Central, embora o sistema defensivo, a gente tem que deixar claro que o sistema defensivo do Rosário Central não deu certo. Mas vamos passar aqui para a lateral direita. E na lateral direita a gente improvisou aqui um zagueiro que não jogou muitas vezes como lateral direito, mas ele pode fazer também essa função, que é o Matias Laborda do Nacional, né, Joey? Exatamente. O Matias Laborda, um cara absolutamente talentoso, esquentado também. É um cara que sabe muito bem se posicionar, né? Ele é alto, 1,88 m. Seria uma pessoa, um grande reforço defensivo em relação a bolas aéreas, mas ele tem um probleminha de indisciplina, um cara que toma muitos cartões amarelos e vermelhos. Até a gente bate muito naquela tecla da romantização. Ele seria aquele xerifão que chega de voadora nos atacantes, todo mundo bate palma, mas que em vias práticas mais prejudica o time. Mas por que ele está na lista dos jovens talentos? Porque tecnicamente ele é muito bom. E ele é um tipo de cara que pode muito bem se beneficiar muito com uma troca de cultura futebolística mesmo. E para uma cultura onde ele não ele vem a ser desestimulado a entrar com tanta violência, com excesso de vontade. Não necessariamente que ele seja um carniceiro, um açougueiro, mas ele peca pelo excesso de vontade, talvez uma cultura diferente, isso poderia ser trabalhado nele. E vamos levar em conta também que ele é um extremamente talentoso e a própria escola uruguaia de zagueiros, principalmente atualmente, não deixa a desejar. Exemplo aí do Godinho, Diego, Juan Maria de Jiménez. Eu Gustavo? acho que eu acho que caiu aí um pouco da sua fala aqui no meu retorno, mas enfim, vou voltar aqui a falar do Laborda. E ele é muito destacado assim por ser um zagueiro rápido, né? Por mais que ele tenha 1,88 m, ele tem uma velocidade assim que ele consegue acompanhar volantes muito rápidos, como o Terans, né? Davi Terans, que foi o destaque do Peñarol, e fez um embate muito muito bom aí na última temporada contra ele. Fez um ótimo jogo. Mas voltando aqui, né? Vamos falar da dupla defensiva, né? A dupla de zagueiros. Primeiramente, a gente colocou o Lucas Fasson. Lucas Fasson, talvez o torcedor do São Paulo lembre, né, das categorias de base do São Paulo, não chegou a jogar muitos jogos, mas ele saiu até brigado com a diretoria, né, uma briga ali jurídica com a diretoria, e ele vem fazendo uma boa temporada no Chile, né, Joey? Exatamente, Gustavo. O Lucas Fasson é novo, ele é um menino de 19 anos de idade, lá no campeonato chileno, ele está liderando ele lidera o campeonato em interceptação. E além de ser um cara que sabe muito bem desarmar, ele tem uma noção de posicionamento que é surreal assim para a idade dele. E seria uma contratação excelente justamente pelo fato não só das seus predicados técnicos e táticos, até mesmo físicos, também pela questão
de como ele é de estar jogando em um clube modesto lá no Chile, que é o Deportes La Serena. Ele poderia vir barato para cá. E ele é brasileiro. É um cara brasileiro, ou seja, não teria esse impacto de cultura, o impacto da língua. Não, ele já está habituado aqui. Seria um impacto imediato, positivamente. É um cara que poderia pintar, por exemplo, em clubes de meia... de posição de meia tabela, e até mesmo clubes que estão subindo agora para a primeira divisão. Principalmente o América Mineiro do Lisca Doido, que de doido não tem nada. Pois é, e o Lucas Fasson, ele se destacou aí nesse clube modesto, né, o Deportes La Serena, e inclusive teve bons números assim de clean sheets, né? Se eu não me engano, foram 5 clean sheets, né, em 18 jogos. Isso mostra assim uma consistência defensiva muito interessante por parte do Lucas Fasson, além dele ter sido, claro, o líder de interceptações do campeonato, o que mostra também uma imponência, né? Uma imponência defensiva muito interessante. De fato, de fato, de fato. É um cara que até mesmo os clubes posicionados em grande acima na tabela poderia contratar para poder ser um reserva de luxo ou até, quem sabe, ser titular, né? Devido à sua idade, ele já tem rodagem em competições profissionais. É uma contratação que me anima muito. Agora vamos para o seu companheiro de zaga, que agora eu falo com clubismo, é do meu segundo clube, né? Que eu vou falar abertamente que eu sou flamenguista, mas eu tenho um segundo clube, que é o Atlético Nacional. Eu sou meu clubista. E o zagueiro em questão é o Yerson Mosquera. Tem 19 anos, jogador do Atlético Nacional. Eu digo que ele é um novo... Peraí, agora fugiu o nome do zagueiraço deles lá. Do Sanches. Achei que você ia falar que era do Mina, parecido com o Mina. Não, com o Sanches, que hoje está no Tottenham. Pois é que eu achei que você ia falar sobre o Sanches. Mina porque os dois são muito altos, Sanches, né? Achei que você ia falar do Mina porque os dois são zagueiros muito, muito altos, né? São zagueiros muito altos. Eles se destacam pela imponência física e realmente, né? Uma temporada no qual o Atlético Nacional não se destacou, né? No Campeonato Colombiano, pelo menos teve bons resultados individuais aí no sistema defensivo. E eu acredito que um deles passou, né, pelo Yerson Mosquera, que fez uma excelente temporada. De fato, de fato. E é impressionante no caso do Mosquera, porque ele é um garoto de 19 anos que consegue segurar uma bucha enorme. Porque, assim, amigos, ele é atleta do Atlético Nacional, que é o clube de maior torcida. É um clube maior vencedor de títulos na Colômbia, né? Ou seja, ele não é de um clube modesto que está subindo e está se destacando, não. Ele já entra com pressão, ele já entra sendo pressionado pela torcida. Os holofotes já estão em cima dele, e o fato de ele lidar muito bem com isso, apresentando um futebol técnico, tático, e até mesmo pela sua imponência física, mostra também a sua força mental, né? O que, inclusive, também vem sido uma falha, para assim dizer, na formação dos jogadores colombianos. Eu e o Gustavo, a gente estava até debatendo sobre isso em off. Isso vale um podcast futuramente, mas ele é um dos poucos casos onde é pé no chão, tudo mais, e consegue sim apresentar um belo futebol. Exatamente. E agora a gente passar aqui para se compor esse sistema defensivo, né? Primeira linha de 4, com o lateral Kevin McAllister, né? É o irmão aí do Alex McAllister, que joga no Brighton, na Premier League. E ele fez uma excelente temporada pelo Argentino Júnior, não é mesmo, Joey? Exatamente, exatamente. É um cara que se reencontrou no Argentinos Júniors. Foi uma bênção para ele, porque é impressionante como o Argentinos Júniors trabalha bem com jovens, né? Já tem as suas próprias categorias de base, já são mundialmente conhecidas, até porque um tal de Diego Armando Maradona foi revelado lá, então dispensa comentários, dispensa apresentações. Mas a estrutura do Argentinos Júnior para abraçar o McAllister
e fazer ele ter confiança para voltar ao bom futebol é impressionante. É um lateral mais defensivo, é um cara que poderia funcionar muito bem, por exemplo, em esquemas de pressão alta, no caso onde a equipe pressiona a outra equipe, a equipe adversária no campo de defesa, aí onde um lateral sobe, os meias sobem, aí o McAllister pode ficar atrás para poder compor uma linha defensiva de 3, por exemplo, né? Ou um cara que, além de seus atributos técnicos, ele tem atributos táticos que o futebol moderno usa, que o futebol moderno busca, né? Times como o Bayern, campeão da Liga dos Campeões de forma dominante, joga assim. Ou seja, um cara de futebol moderno, que é absolutamente interessante. Exatamente, e assim, tem que deixar claro que ele não é um lateral, exatamente, ele não é um lateral de força ofensiva, né? Ele foi muito lembrado na Copa Diego Armando Maradona por ser quase uma espécie de terceiro zagueiro ali pelo setor esquerdo, e ele tem bons números defensivos, né? Ofensivamente ele realmente não produziu muito, mas defensivamente ele conseguiu ter uma consistência defensiva na qual deu bons resultados para o Argentinos Júniors. E vamos passar aqui para o meio-campo, Joey. Vamos falar então do excelente volante aí do Campeonato Paraguaio, que é o Jorge Morel, não é, Joey? Jorge Morel, grande Jorge Morel, cracaço de bola, já titular da seleção paraguaia, né? É atleta do Guarani. Cara, é impressionante. A gente até estava debatendo, a gente ia colocar outros talentos ali, só que se tornou impossível não colocar o Morel. É um cara que já foi pretendido até pelo Sampaoli, salvo engano foi pelo Sampaoli, ou se foi do clube brasileiro. É um cara que é chegar para ser titular. É um cara que você... É um cara perfeito para saída de bola. Ele é de um passe excelente, além de saber ocupar espaços, né? Principalmente na recomposição defensiva. Rogério Ceni, inclusive, já deve ficar louco ao ouvir isso, mas enfim. É um cara interessantíssimo para os clubes posicionados de forma alta na tabela do Campeonato Brasileiro. Um São Paulo, um Internacional, né? Até mesmo um Palmeiras, ele poderia cair muito bem no Palmeiras, por exemplo, Palmeiras do Abel Ferreira. Exatamente. E assim, ele é claramente assim, o jogador mais talentoso do Guarani do Paraguai. E ele foi o autor do gol, né, que abriu o caminho para a eliminação do Corinthians na Libertadores. O torcedor do Corinthians lembra muito bem. E apesar de muitas vezes ele jogar à frente da zaga, o Morel está longe de ser assim um volante grosso, né, aquele volante parrudo, né? Ele é muito pelo contrário, né? Ele tem um bom toque de bola, ele chega com facilidade no ataque e não à toa já tem mais de 100 partidas como profissional e já defendeu a seleção principal do Paraguai em, salvo engano, umas 5 oportunidades aí na temporada passada e nas outras temporadas também. E é um daqueles jogadores que já estão fazendo hora extra, na minha opinião, né? Na minha opinião, ele já está fazendo hora extra aí no Guarani do Paraguai. Ele quase foi aí pro Atlético Mineiro no começo ali, na chegada do Sampaoli, porém o Guarani do Paraguai pediu 31 milhões de reais, ele acabou não indo, né? O Galo acabou se assustando aí com o pedido aí do Guarani do Paraguai, acabou recusando e acabou que não deu certo, melou a negociação. Peraí. Se assustar é ótimo vindo de um clube que não vai pagar 2 milhões por mês pro Hulk. Maravilhoso esse Atlético Mineiro. Pois é, são contradições que a gente não consegue entender também. Pagaram uma fortuna também pro Alan Franco. Claro que o Alan Franco tá fazendo um ótimo campeonato aí pelo Atlético Mineiro, mas também pagaram uma fortuna aí pro Alan Franco. Então, enfim, são coisas do futebol brasileiro que a gente não consegue entender. Gestão, exatamente. Mas vamos falar aqui sobre o seu companheiro de volante que a gente colocou nesse time, Joey? Exatamente. Vamos falar do Fala aí, Joey. Fala você. Pode falar. Vamos falar então. Vou falar do Gabriel Neves, mas fala aí um pouco mais desse Gabriel Neves, que eu acredito que seja o nosso queridinho, claro, junto com o Elpuga Rodrigues. Pena que o Elpuga Rodrigues já tem 35 anos, mas eu acredito que ele vai jogar até os 50. Rapaz, o Gabriel Neves é o mascote, é o jogador modelo do futebol na América Latina, nosso podcast.
A gente adora ele. A gente adora ele porque ele digamos que ele é um meio de campo completo. Um bom batedor de falta, é um cara que é um excelente passador. E além de ser um excelente passador, toques curtos e médios, ele é um excelente lançador também. Ou seja, um time em contra-ataque, ele faz lançamentos precisos. Além de ser um cara que sabe muito bem ocupar os espaços, tanto na recomposição defensiva, tanto na construção do ataque. E ele é um cara que desarma muito bem, ele é um cara que intercepta muito bem as bolas, devido à sua qualidade em posicionamento. Inclusive, ele, embora já tenha sido convocado com toda a justiça para a seleção uruguaia, a gente não entende por que ele ainda não é titular, porque, assim, em relação aos seus predicados, ele tem mais a oferecer do que o Rodrigo Bentancur. Mas, enfim, não é mesmo, Gustavo? Realmente, eu acredito que o Bentancur, ele é um bom jogador, mas eu acredito no potencial demais desse garoto, né, que é o Gabriel Neves. Gabriel Neves joga muita bola, ele, na minha opinião, foi o jogador mais importante aí do último título do Nacional, do último campeonato uruguaio. Mas vamos passar um pouco mais para frente, vamos falar de um meio ofensivo de extrema qualidade, que é o Yeison Guzmán. Fala um pouco dele aí, Joey. E Yeison Guzmán é o melhor jogador do Envigado, um dos melhores jogadores da Colômbia, revelação do campeonato colombiano. É engraçado que ele basicamente carrega o Envigado nas costas. Ele carrega nas costas o Envigado, né? Ele é um cara... É o típico camisa 10. É o típico camisa 10 que consegue também fazer sua função de segundo atacante. Ele é rápido, dribles curtos, bom passe, bom lançamento, né? Inclusive, no próprio campeonato colombiano, ele está entre os líderes em gols, assistências e os dois juntos. É impressionante o impacto que ele tem pro time do Envigado. Impacto em volta dos companheiros. Ao lado do Gabriel Neves, é o melhor jogador dessa lista e um dos nossos favoritos também. Exatamente, Yeison Guzmán aí na última janela de transferências, né? Ele quase se transferiu ao Vasco, infelizmente não teve oportunidade aí de participar do futebol brasileiro. Acabou que o Vasco preferiu contratar por empréstimo o Léo Gil, né? Mas... Grande Campelo. Pois é, gestão Campelo aí. Mas tratando aí de Yeison Guzmán, né, a imprensa colombiana trata ele com muito carinho, né? Inclusive aproxima muito assim tecnicamente do James Rodrigues, até pelos dois terem jogado no Envigado da Colômbia. Então os dois se aproximam muito assim tecnicamente e através do carisma, né? Tem um carisma muito parecido, assim, os dois são muito parecidos jogando, né, Joey? Exatamente. Tem toda essa questão do carisma. Isso pega muito no futebol colombiano, porque o povo colombiano, ele tem muitas semelhanças com o brasileiro, né? Porque, assim, gente, é latino-americano, não é porque é latino, é porque todo mundo é igual, assim, de características. Não. É bem diferente, mas o colombiano, ele se assemelha muito ao brasileiro. E fazendo essa associação, o torcedor brasileiro vai entender quando a gente se apega a um jogador e a gente, sabe, quando a gente quer guardar ele no potinho, como já dizia o jovem moderno do Twitter. Fazendo um exemplo aí, é o que a torcida do Flamengo fazia com o Paquetá, fazia com o Vinícius Júnior, é o que eu fazia também, então eu entendo. É a mesma coisa que a imprensa colombiana faz com o Yeison Guzmán. Exatamente, assim, a gente se apaixonar pelos ídolos faz parte, né, dessa paixão que envolve futebol e faz com que a gente assista os jogos aqui na América Latina, que deixa tudo mais emocionante, deixa tudo mais legal. Mas vamos passar aqui para a ponta direita. O que você acha, Joey? Vamos falar aqui. Bora! Vamos falar. Bora. Então, bora falar do Carlos Palacios, destaque. Sensacional, eu acho sensacional esse jogador, né, Joey? Craque de bola, menino Carlos Palacios. Tem se destacando demais no Unión Espanhola do Chile, né? Apenas 20 aninhos, um dos artilheiros. Se não é um dos artilheiros da competição, ainda mais com uma das forças motrizes
excelente campanha da União Espanhola, né? Ele é um cara que a gente não fala só de futebol brasileiro, mas a gente olha para ele e pensa em futebol europeu. É um cara rápido, de drible curto, bom finalizador. É um cara, assim, excepcional, assim, sabe? Assim, eu acho muito legal assim, a cabeça, né, do Carlos Palácio. Tem uma entrevista dele pro La Terceira, né, que é um jornal, um periódico aí, um periódico chileno que fala sobre futebol. E assim, nessa entrevista ele fala assim do que ele entende sobre o futuro do futebol, o que ele quer aí sobre gestão de carreira, né? O que ele pensa sobre gestão de carreira. Então, assim, é uma entrevista sensacional que eu recomendo muito ver. E os números dele, cara, são sensacionais, né? Ele é o artilheiro, ele é líder de assistência, ele é líder de tudo no campeonato chileno. E eu acredito que ele tenha sido o melhor jogador do campeonato chileno, assim, disparado, na minha opinião. O menino é muito bom mesmo. Será que a gente vai ver nele um novo jogador ofensivo, o melhor jogador ofensivo chileno desde Alexis Sánchez? Pois é, eu acho que também não chega ao ponto de ele ser um jogador geracional, né? Um craque geracional, mas eu acredito que ele possa fazer bonito, assim, na seleção. Não, mas nem o Sánchez é geracional, vamos combinar. Realmente não é. Não, ele é geracional para a seleção do Chile, Não, né? não, Assim, sim. É meu óbvio. Realmente, para a seleção do Chile. Ele sim, obviamente, né? Como Vidal como. Não, Enfim. o Vidal já é um cara maior do que o Sanches, mas enfim, vamos tomar cuidado para não fugir do foco do nosso debate. Mas eu acho que ele pode até superar o Sanches devido à sua maturidade. Ele é uma pessoa, como você mesmo falou, isso mostra uma força mental muito grande. É um tipo de cara que vai conseguir encarar os desafios sem se perder, sem perder o seu foco, a sua concentração mental, né? E tem todos os predicados técnicos e táticos e até físicos, né? Ou seja, é um cara você trabalhando esse talento, é um cara para coisa assim de jogar em grandes europeus, inclusive. Exatamente. E assim, um jogo que eu recomendo muito o ouvinte ver, né? É o jogo no Campeonato Chileno entre o Antofagasta e o União Espanhola, né? Que são os dois rivais ali do Chile. E são dois grandes rivais do Chile. E fizeram um jogo de 1-1 no qual o Carlos Palácio resolveu o jogo, assim, né? Claro que foi um empate, mas ele vinha numa sequência ruim, o União Espanhola, e acabou chegando na equipe e resolvendo, né? Esse jogo foi sensacional. Recomendo muito que o ouvinte veja esse jogo. Mas passando aqui para a ponta esquerda, Joey. Vou destacar. Só um detalhe sobre o Carlos Palácios, para poder você dar continuidade. Infelizmente, talvez o Rogério você não venha gostar muito dele, porque ele não faz recomposição defensiva. Enfim, foi meu momento corneta de torcedor. Agora pode dar continuidade. Pois é, né? Eu acho que vai virar meme essa história aí de recomposição. Toda entrevista coletiva que o Rogério Ceni faz, ele fala de recomposição defensiva dos pontas. É impressionante. Tanto que se eu continuar pensando nisso, eu vou falar palavras lamentares. Aí vai baixar o nível do podcast, eu não... Enfim, Rogério Ceni, se você estiver escutando a gente, enfim, continua, Gustavo. Vamos falar então do ponta esquerda, o Matinho Orreda, destaque do campeonato argentino, né, na Copa Diego Armando Maradona, pelo Godoy Cruz, um excelente ponta esquerda, foi o vice-artilheiro aí da competição, né, teve muitas assistências no campeonato, ele erra poucos passes. Fala um pouco mais aí sobre ele, o Joey. Ele é um muito bom jogador, um cara que ele arma muito bem e finaliza muito bem, né? É um cara que basicamente ele ele tomou o Godoy Cruz e se assumiu a referência técnica do time. É o melhor jogador do time, jovem. É um cara que já, no máximo em 2 anos, já vai estar brilhando nos grandes argentinos, né? Inclusive também poderia jogar num clube posicionado na meiuca da tabela, um cara que cairia bem no Ceará, por exemplo, é um cara que cairia bem no Atlético Paranaense, é um cara que poderia
fazer bons jogos. Até no Corinthians mesmo. Pois é, o Corinthians aí que contratou o Arauz, por exemplo, pelo amor de Deus, que jogador ruim, hein? Onde foi arrumar o Corinthians com esse Arauz? Mas, enfim, Grande vamos falar Matheus do aí do nosso Corinthians. time. Pois é, por isso que a gente está fazendo esse podcast. Os clubes brasileiros não sabem contratar jogadores sul-americanos, né? Tem aí o Botafogo com Barrandegui, no qual a imprensa chilena falou que não entendia a filosofia do Botafogo, não entendeu a filosofia de contratação do Botafogo. Não, eu adorei essa manchete, porque a palavra filosofia e Botafogo são coisas que não combinam muito bem, vamos combinar. Não tô zoando, não tô desrespeitando a torcida botafoguense, mas é uma cutucada sim na diretoria do Botafogo que tá destruindo esse clube centenário. Isso soa absurdo de fato. Pois é, né? E acho que vamos voltar aqui ao nosso vídeo, né? Nosso podcast, perdão. Vamos falar sobre outro ponto esquerda muito interessante, que é o Alan Velasco, né, do Independente, que briga assim pau a pau com o Martinho Reda para ser o melhor ponto esquerda do campeonato da Copa Diego Armando Maradona, né? Alan Velasco fez uma excelente temporada pelo Independente, né, Joey? Exatamente. Veio como que não quer nada, aí assumiu a posição de titular e botou nas costas mesmo, assumindo também a vice-artilharia, também armando muito bem o jogo, né? Ele é um cara mais difícil de tirar, ele é um cara mais difícil para algum clube brasileiro tirar, porque o Independiente já é um clube com uma cancha maior campeão da Libertadores, já tem uma tradição maior, é um clube que pode se dar o luxo de segurar um pouco mais os seus talentos. Mas um clube bom de negócios, sabendo negociar, consegue sim esse craque pro time. É um cara que também pode brilhar tanto dos times de meio de tabela, assim como uns times que estão subindo agora. Eu vou sempre ver uns talentos desses assim, eu vou querer ver jogando no América Mineiro, porque eu quero ver muito o Lisca doido treinando jovens talentos de qualidade, né? Esse time vai voar, Exatamente. cara. Eu fico empolgado. Acho que todo mundo está empolgado com o América Mineiro do Lisca doido, né? E assim, voltando a falar sobre o Alan Velasco e sobre o Independente, né? O Independente ele não tem assim uma credibilidade financeira já faz um tempo, né? Eu acho que isso pode pesar numa negociação com o Alan Velasco. Por mais que ele tenha sido o maior campeão da Libertadores, tem toda essa pompa, né? No cenário sul-americano, mas ultimamente ele vem vendendo muito mal suas peças e por causa desse problema financeiro, né? Não tem uma credibilidade tão financeira tão alta assim no mercado argentino, tá cheio de dívida, enfim. Acho que não é uma exclusividade brasileira, né, Joey? Exatamente, rapaz. Inclusive, na Argentina as coisas são até piores do que aqui no Brasil. Se a gente pegar, até mesmo fazer um apanhado de questões políticas e tudo mais, do dinheiro que roda para os clubes argentinos, a gente vai ver alguns problemas. Claro, não vamos entrar tanto nesses detalhes assim, porque isso por si só vale um podcast inteiro só sobre isso. Mas na Argentina também tem dirigentes irresponsáveis, a começar mesmo até pela própria Federação Argentina, a AFA, que, por incrível que pareça, consegue ser pior do que a CBF. É para você ver o nível. Enfim, continuando, Gustavo. Pois é, né? A Copa Diego Armando Maradona foi a prova aí do fracasso da federação. Por mais que tenha sido muito legal e tal, a gente assistiu a final, mas foi muito confuso, assim, né? O modelo assim, de campeonato que eles empregaram, né? Parece um Enfim, campeonato tudo muito carioca, confuso. pô. Coisa horrorosa. Exatamente. Mas voltando aqui, vamos falar sobre o nosso atacante, né? Que é o Pablo Sabag. Pablo Sabag fez uma excelente temporada, né, Joey? Sim, Gustavo. É um grande, um baita jogador. Calma. Qual o nome do jogador mesmo? Essa parte você corta. Pablo Sabag. Pablo Sabag, beleza. Pois é, Gustavo. Pablo Sabag é um grande jogador. Ele, inclusive,
não é um caso que a gente está especulando sobre o futuro, se ele vai ser especulado em clubes europeus, não. Ele já está sendo especulado por clubes europeus. O próprio Galatasaray já procurou ele para fazer uma proposta, né? E ele é um cara, um excelente finalizador, né? Sabe se posicionar muito bem dentro da área. É uma grande pedida, né, para clubes que precisam de atacantes. O próprio Corinthians aí, por exemplo, precisa de um bom centroavante, né? E entre outros clubes. Pois é, né? O River Plate, por exemplo, já entrou em contato, né, com o Desportivo Cali, que hoje detém, né, o passe do jogador, por mais que ele esteja jogando no La Equidad, né? Mas aí o passe dele ainda é do Desportivo Cali. E o River Plate já entra em contato, né? Até porque o Gadiardo vai perder muitas peças aí. Vai perder o Borré, né? E vai ter que recompor essa peça. E o Pablo Sabá está sendo visto com bons olhos pelo Gadiardo. Exatamente. Não, e ele na mão do Gadiardo tem tudo para se desenvolver ainda mais, moldar-se o futebol. Seria bem empolgante ver ele sendo treinado pelo Gadiardo. Exatamente, eu acho que o River Plate, né, representa muito assim, dessa equipe de scout que consegue achar bons jogadores. Eu acho que é um modelo que pode ser copiado, né, emulado pelas equipes brasileiras. Não só pode, Então, como deveria. Essa que é a verdade. Deveria. E assim, só para terminar aqui nosso podcast, a gente vai passar por alto aqui sobre alguns jogadores, né, Joey? Só para não ficar batido e o ouvinte quiser falar aí nos comentários, esteja à vontade aí para falar sobre algum jogador que ficou em falta aqui na nossa seleção de craques sul-americanos. Exatamente. Jovens. Compartilhe com seus amigos e façam suas próprias seleções. Se não gostarem, pode marcar a gente no Twitter, marcar no Instagram, pode xingar a gente, mentira, não xinga. Mas fala assim, ó, faltou esse jogador, faltou esse lateral direito, que o lateral direito foi um parto para poder a gente conseguir. Pois é, né? A maioria dos laterais direitos sul-americanos tem mais de 25 anos, enfim. Inclusive o próprio Montiel, né? Montiel tem 24 anos. Exatamente. Se o Montiel tivesse um ano a menos, ele estaria na nossa lista. Mas vamos lá, passando por alto assim por talentos que poderiam estar no banco de reservas, eu que poderia citar o Ivan Franco, meio ofensivo, barra atacante, de 20 aninhos só, jogador do Libertad do Paraguai. Poderia citar também o Tomás Galdames, do União Espanhola, apenas 22 anos de idade, né, zagueiraço. E também o Carlos Rotondi, do Santiago Wanderers, do Chile, mas o passe dele pertence ao News Old Boys, meia esquerda de 23 anos, que tem feito uma bela campanha pelo Santiago Wanderers, não é mesmo, Gustavo? Exatamente, eu acho que outros jogadores aqui que eu separei. A gente esqueceu do Capaldo, né? Do Boca Juniors, que acaba o contrato aí em junho. Capaldo, Só que bom jogador. Provavelmente ele vai renovar aí com o Boca, mas antes que ele renove com o Boca, eu acho que os clubes brasileiros devem ficar de olho aí nesse volante, nesse excelente volante do Boca Juniors. Apenas 18 sobre anos, né? Volantes... Não, tem 23. 23. É verdade. Mas sobre os volantes aqui mais consistentes, mais novos, né? Eu acho que que são de suma importância no Campeonato Argentino. É o Franco Ibarra, né, do Argentino Juniors, né? Um celeiro de craques do Argentino Juniors. O Franco Ibarra fez uma excelente temporada, assim como o David Ayala do Estudiantes, tem 18 anos, fez uma excelente temporada também. Passando aqui, pincelando no campeonato peruano, tem o Geraldo Távora, né, que foi o destaque do campeonato peruano, no Esporte Cristal. Menino novo ainda, tem 21 anos. E belíssimo jogador. Tem bola para jogar no Campeonato Brasileiro facilmente. E já está sendo pretendido por alguns clubes europeus, já está rondando, assim, né, já está ventilando o nome dele na Europa, na própria seleção, né? Ele vai jogar aí provavelmente na seleção peruana nos próximos anos. Poderia jogar no Vasco, Gustavo. Poderia, jogador barato, inclusive. Inclusive os comentários aí que falam muito nos periódicos peruanos que deveriam aumentar o passe dele, né? Até para ele não sair tão barato assim. Exatamente. O que é um problema dos mercados um pouco mais periféricos do futebol latino-americano, por quer vender de seus jogadores muito baratos. Às vezes não tem nem tanta opção assim.
mas de fato é muito barato. Isso acaba desvalorizando também o próprio jogador, desvalorizando a liga. Mas enfim, é um debate com outro podcast. Exatamente. No Campeonato Uruguaio, né? Tem um José Neres, por exemplo, do River Plate do Uruguai, né? Não existe só River Plate na Argentina, né? Para o ouvinte mais... Enfim, o River Plate o José Neres do River Plate do Uruguai fez uma excelente temporada aí e pode pintar em um clube mais modesto do Campeonato Brasileiro com muita facilidade, até porque o Campeonato Uruguaio vende suas peças com pouco cuidado, né? Acho que tem poucas... Não, muito pouco cuidado aí com as peças. Pouco cuidado, você está sendo bastante elogioso. Basicamente, os caras vendem a preço de pinga, aproveitando que é sexta para sábado, da galera, espero que não está em casa, mas quem está tomando sua cervejinha é dinheiro de pinga. Inclusive, Gabriel Neves sendo especulado para jogar no River Plate, é uma Heineken, ele é uma Heineken, uma cerveja artesanal, que pode ser vendido a preço de glacial. É basicamente isso. Assim como alguns jogadores do próprio futebol uruguaio, no próprio futebol paraguaio e peruano. Infelizmente, né? Mas... O campeonato uruguaio ele se tornou assim, né? Se tornou periférico a partir dos anos assim, né? A partir dos anos 2000 ele começou a ser periférico. Antes ele não era, né? Era o campeonato que vendia suas peças até bem caras, né? Não, era gigantesco o campeonato uruguaio, mas aconteceu esse problema. Pois é um clube que vendia muitas peças aí por exemplo, pro Grêmio, pro Internacional na década de 70 e 80, né? Fez bons times aí, compôs boas peças aí em times do sul do Brasil e hoje tá nesse nível aí, né? Enfim. Vamos terminar nosso podcast, Joey? Já vamos terminar. Eu imagino que o nosso amigo ouvinte já está empolgado, vai pensando, porra, quais desses craques eu poderia ter no meu time? Então eu tenho certeza disso, porque em sua grande maioria são reforços baratos, são reforços que, se a diretoria sentar e fizer um trabalho profissional, pode garantir para sua equipe. Exatamente. É por isso que as equipes devem ter um trabalho de scout, deve ter uma equipe de estatística muito forte, né? Pensando em bons atletas a serem adquiridos aí na América Latina. Então, é isso aí, né? Aproveitar e dar essa deixa, né, para terminar nosso podcast. Foi novamente muito proveitoso de estar contigo novamente, Joey. E aproveitar aqui, né, para que o ouvinte siga as nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Joey? Então, Gustavo, o nosso Twitter é @futebollatinos e o nosso Instagram é @futebol na América Latina. Tudo junto. Futebol não é futebol na América Latina, é futebol na América Latina. Na América, tudo juntinho. Futebol na América Latina, tá? Aí são as nossas redes sociais. Aí, né? Gustavo, foi um grande prazer dividir esse momento com você. Também foi um grande prazer dividir esse momento com você, amigo ouvinte. Foi um grande prazer. Divulgue nosso podcast, caso vocês queiram, caso vocês gostem do nosso trabalho. Apresente para um amigo, apresente para a namorada. Imagina você naquele encontro romântico com a sua esposa, com a sua namorada ou namorado. Aí você bota Joey Valério e Gustavo de Oliveira falando asneiras sobre o time, asneiras responsáveis, asneiras inteligentes. Seria sensacional. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui, vamos voltar. Então aproveita, ouvinte, e manda uma mensagem, manda um direct, e que a gente tenta sempre falar com vocês, sempre ter esse contato com vocês, que é sempre muito importante. Então assista os jogos e acompanhe as nossas atualizações. Valeu e até a próxima. Até a próxima, galera!